Bom dia! A paz do Senhor Jesus. Vamos aqui para um estudo sobre a carta à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é uma das igrejas locais mencionadas no Novo Testamento. O início dessa igreja ela foi registrado por Lucas lá no livro de Atos dos Apóstolos. Depois, a igreja de Éfeso se tornou a destinatária de uma epístola paulina e de uma das cartas do Apocalipse. A igreja de Éfeso, ela ficava numa cidade rica e importante. Éfeso era uma grande cidade em seu tempo, a mais importante da Ásia. A população da cidade era muito idólatra, pois ali ficava localizado mundialmente conhecido o templo da deusa Diana. Além disso, muitos judeus moravam ali e tinham liberdade para seguir com as suas práticas judaicas. Em aproximadamente 52 anos depois de Cristo, o apóstolo Paulo passou pelaquela cidade de Éfeso durante sua segunda viagem missionária. Ele estava acompanhado de outras pessoas como Priscila e Áquila. A Bíblia diz que em Éfeso, Paulo entrou na sinagoga e disputou com os judeus. Naquela ocasião, parece que a comunidade judaica de Éfeso recebeu bem a mensagem de Cristo, pois os judeus pediram que Paulo ficasse ali mais algum tempo. Paulo ele tinha um compromisso em Jerusalém e não pôde ficar naquela cidade, mas Priscila e Áquila permaneceram em Éfeso e pouco depois acabaram conhecendo Apolo, um judeu de Alexandria. Foi esse casal de amigos do apóstolo Paulo que anunciou o evangelho a Apolo, que depois disso se tornou um valioso pregador das boas novas de salvação de Cristo Jesus. Mais tarde, Paulo lhe retornou a Éfeso e acabou encontrando alguns discípulos de João Batista. Paulo lhes anunciou as verdades de Cristo e eles foram batizados e receberam o Espírito Santo. Depois, Paulo pregou com ousadia durante 3 meses na sinagoga judaica em Éfeso. Foi nesse tempo que muitos judeus endurecidos rejeitaram o evangelho e se tornaram violentos opositores aos cristãos. Mas o apóstolo Paulo continuou trabalhando em Éfeso por quase 3 anos. A Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Então houve um verdadeiro avivamento local naquela cidade. O nome do Senhor era engrandecido ali e muitos judeus e gentios creram e receberam o evangelho. Inclusive, muitos habitantes da cidade que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram publicamente. A igreja de Éfeso cresceu de forma tão extraordinária que a economia da cidade, que dependia da venda de artefatos religiosos, ela foi ameaçada. Nesse contexto, um ourive chamado Demétrio, ele liderou um princípio de tumulto na cidade. Contudo, a obra do Senhor naquela cidade não podia ser impedida. A igreja de Éfeso estava estabelecida e serviu como centro propagador do evangelho para as regiões vizinhas. Além de Paulo, Timóteo e o apóstolo João estiveram também envolvidos na igreja de Éfeso. Entre 60 e 63 anos depois de Cristo, o apóstolo Paulo ele enviou de Roma uma carta aos crentes efésios para ensiná-los acerca do significado maravilhoso das implicações práticas de ser a Igreja de Cristo. Parece que essa carta não ficou restrita apenas aos crentes de Éfeso, mas circulou nas cidades vizinhas. Mas o tempo passou e uma nova geração de crentes surgiu em Éfeso. Foi a essa nova geração que o Senhor Jesus ditou ao apóstolo João a carta à igreja de Éfeso, registrada no livro de Apocalipse. Como a data mais provável para o livro do Apocalipse é da década de 90 d.C., a carta à igreja de Éfeso foi escrita cerca de 40 anos depois de aquela igreja ter sido fundada. Na carta à igreja de Éfeso, o Senhor Jesus apresenta como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro.
Essa autodesignação de Cristo serviu para assegurar os crentes de Éfeso que ele é quem tem o controle da igreja nas mãos. Ele dirige seus líderes e conhece as suas necessidades. Ele caminha no meio do seu povo. Depois da saudação e autodesignação de Cristo, a carta à igreja de Éfeso traz ainda um elogio, uma crítica, uma exortação e uma promessa. A igreja de Éfeso foi elogiada pelo Senhor Jesus por suas boas obras, trabalho árduo e perseverança. Aqueles cristãos, eles trabalhavam pela causa do Evangelho. Além disso, a igreja de Éfeso também era intolerante com os homens perversos. A igreja pôs à prova os homens que se diziam apóstolos e descobriu que na verdade eles eram impostores. A igreja de Éfeso também odiava as práticas dos nicolaítas, que seguiam falsos líderes e propagavam ensinos que tinham por objetivo fazer os crentes tropeçarem. Perseverantes, os crentes efésios também suportavam sem desfalecer os sofrimentos por causa do nome de Cristo. Em Éfeso havia muita idolatria que movimentava a economia da cidade. E como o evangelho ele reprovava o paganismo presente na cidade, naturalmente isso resultava em perseguição por parte dos incrédulos idólatras. Além do mais, na cidade de Éfeso também havia um templo dedicado ao culto ao imperador. A liderança romana ela obrigava os cidadãos das cidades a reconhecer a suposta divindade do imperador romano, que naquele tempo era Domiciano. Então, ao invés de os crentes declararem o senhorio de César, eles declaravam o senhorio de Cristo. Tudo isso, obviamente, culminava num ambiente hostil e de intensa perseguição aos cristãos. A igreja marcada por boas obras, trabalho duro e perseverança também tinha um sério problema. Os crentes efésios tinham abandonado o primeiro amor. A primeira geração da igreja de Éfeso tinha passado. E com ela também parece que o entusiasmo, a devoção fervorosa a Cristo também tinha ficado no passado. Faltava a essa nova geração a intensidade no amor pelo Evangelho que os seus pais tiveram quando ouviram as boas novas de Cristo pela primeira vez. Parece que os crentes efésios daquele tempo estavam mais apegados ao dever que à devoção. Eles permaneciam fiéis, mas faltava a eles o amor entusiasmado que já tinham demonstrado um dia. Eles eram guardiões da fé, mas não eram mais os arautos que tinham sido no início da sua história. Nesse ponto, a igreja de Éfeso parece aquele tipo de casal que depois de muito tempo ainda permanece fiel um ao outro pelos laços matrimoniais. Mas falta o amor caloroso do início do casamento. Na carta à igreja de Éfeso, também vemos que aquela comunidade cristã foi convidada pelo Senhor Jesus a refletir sua queda e se arrepender de seu erro para voltar a praticar suas primeiras obras. Perceba que Jesus não apenas criticou a igreja de Éfeso, mas a advertiu acerca de como ela poderia corrigir o que estava errado. Mas o Senhor Jesus também assegurou que se aquela comunidade falhasse em responder adequadamente a seu chamado de advertência, ele a visitaria e tiraria o seu candelabro do seu lugar. Isso significa que, como congregação local, a igreja de Éfeso deixaria de existir. Registros dos primeiros anos do cristianismo confirmam que aquela geração de cristãos de Éfeso escutou a palavra de Jesus. Inácio de Antioquia, por exemplo, ele escreveu uma carta à igreja de Éfeso pelo menos 10 anos depois da carta presente no Apocalipse. Em sua carta, Inácio ele elogia aquela congregação por sua perseverança e zelo pelo Evangelho. Mas, posteriormente, a ameaça do Senhor Jesus foi cumprida. Chegou o tempo em que a igreja de Éfeso deixou de existir. A carta de Éfeso, ela termina com uma maravilhosa promessa. Antes, porém, o Senhor Jesus deixa a exortação comum em todas as cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
Essa é uma expressão idiomática, que nesse contexto significa que os crentes eles devem ouvir com atenção e obediência a palavras que Cristo fala através do Espírito. Depois vem a promessa: ao quem vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. É importante enfatizar que aqui o vencedor não vence por seus próprios méritos, mas pelos méritos do próprio Cristo, que conquistou a vitória definitiva para o seu povo. Mas ao mesmo tempo, os redimidos eles são chamados a ter uma vida de santificação. Eles devem lutar contra o pecado e contra toda obra maligna de Satanás. Com relação aos crentes efésios na cidade de Éfeso, havia grandes banquetes dedicados aos ídolos. Os pagãos eles procuravam atrair os cristãos para os seus cultos idólatras com esses banquetes. Mas os fiéis receberam de Cristo a promessa de um banquete muito melhor. Eles haveriam de comer da árvore da vida, ou seja, não está reservada para eles uma mera alegria passageira, mas sim a vida eterna no paraíso celestial. Pega essa mensagem pequena da cidade de Éfeso, que essa mensagem realmente traga esclarecimento de algumas partes da Bíblia, e que você tenha uma semana abençoada, que Deus venha abençoar você, a sua família, o seu trabalho. Se algumas circunstâncias aparecerem, o Senhor vai abençoar, o Senhor vai livrar, o Senhor vai trazer a vitória em nome de